Lucas capítulo 6, verso 12, a Bíblia diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Verso 13, a Bíblia diz: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. O verso 14, na leitura do texto, a Bíblia diz: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e Tiago, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu. Verso 15, a Bíblia diz: Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. O verso 16, para a gente encerrar, a Bíblia diz: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornaria traidor. Diga amém. Você pode sentar no seu lugar. Essa mensagem, essa palavra tem como tema nessa noite: da abundância para a morte. Na leitura do texto do livro de Lucas capítulo 6, nós conseguimos ver e até mesmo entender o chamado dos discípulos. Jesus, o texto diz que Jesus ele sai para o monte para que ele pudesse orar. E eu quero abrir um parênteses aqui de algo que o Espírito Santo falou comigo lendo essa mensagem, lendo essa palavra, que não é a mensagem, mas é um pensamento a qual o Espírito Santo colocou no meu coração, que diz assim: antes de deixar as pessoas se aproximarem de você, ore. Antes de você trazer alguém para perto de você, também ore. Pois Jesus, antes de chamar 12 para estar mais próximo da sua vida, ele orou a noite toda. Diga graças a Deus, porque as pessoas, elas têm total influência na nossa vida. Então, seguindo a mensagem, seguindo o texto, Jesus, ele sai para orar. E todos nós que estamos aqui nessa noite, você que me escuta, sabe que orar é buscar a Deus, sabe que orar é conversar com Deus. A Bíblia continua na descrição do texto dizendo que Jesus ele desce, depois de orar a noite inteira. No momento que ele desce, ele chama os seus discípulos para próximo dele. E dentre tantos discípulos que Jesus ele tinha, 12 deles foram promovidos. 12 dos demais discípulos que estavam ali juntamente com Jesus, eles subiram de nível. Agora, a partir daquela escolha, a partir daquele momento que Jesus orou, que Jesus chamou eles para mais perto, eles estariam ali mais próximo de Jesus, e eles começariam a ser ensinados por Jesus de forma mais profunda. Ou seja, eles se tornariam amigos mais íntimos. Você vai entender, tem pessoas que elas são mais próximas de você, assim também como tem pessoas que não são nossas inimigas, nós não temos desavenças contra elas, mas elas são um pouco distantes, né? E isso é normal nos nossos relacionamentos. E Jesus começa a ensinar os seus discípulos, primeiro, a respeito do amor aos inimigos. Segundo, Jesus começa a ensinar ainda no capítulo 6 sobre julgar os outros. Eles estão ali aprendendo, crescendo em cada ensinamento que o mestre começa a derramar no coração desses homens. Ainda no capítulo 6, Jesus ensina com eles sobre a árvore e os seus frutos. Ainda no capítulo 6, Jesus fala com eles a respeito do fundamento da nossa vida. Já no capítulo 7, Jesus opera um grande milagre no servo do centurião. E você percebe que os 12 escolhidos estavam presenciando tudo aquilo e participando juntamente com Jesus, porque agora, além de discípulos, eles eram apóstolos e estavam mais próximos de Jesus. Depois de tanto ensinamento, depois de tanto Jesus ensinar,
Jesus falar com eles, instruir na palavra, instruir naquilo que eles deveriam saber e entender no seu coração. No capítulo 9, ainda de Lucas, verso 1. Coloca aqui no telão, pastor. Lucas, capítulo 9, no verso 1. A Bíblia vai dizer assim: Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Preste atenção aqui. Aqui mais uma vez, os discípulos a quais foram escolhidos por Jesus, eles estão subindo mais um nível. Primeiro eles deixaram de ser discípulos, se tornaram apóstolos. Agora eles recebem poder e autoridade para que eles pudessem continuar a obra. O texto diz que Jesus dá a eles poder e autoridade. No verso 6, a Bíblia diz, verso 6, pastor, coloque aqui, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando, olha o que a Bíblia diz, anunciando o evangelho e curando os doentes por toda a parte. Quem está me entendendo até aqui, diga glória a Deus. Eles foram chamados, eles foram escolhidos. No capítulo 9 eles recebem autoridade e poder de Jesus, para que eles pudessem anunciar a palavra de Deus. Eu entendo aqui que nós somos capacitados por Deus, irmãos. Tem um tempo de capacitação dos céus para a nossa vida. E já estando preparados, eles estavam ali preparados para quê, pastor? Para dar continuidade na missão. Como nós lemos no verso 6, que eles começaram a anunciar, eles começaram a pregar. E a Bíblia vai dizer que muita cura começou a acontecer. A Bíblia vai dizer que muitos milagres começaram a acontecer. E eu entendo que a história estava sendo escrita, mas algo aconteceu no coração de um dos 12. Algo aconteceu no coração de um daqueles homens. Quem, pastor? Judas. Lucas capítulo 22, verso 3. A Bíblia vai dizer assim, Lucas capítulo 22, verso 6, para a gente identificar o que aconteceu. A Bíblia diz assim, em verso 3, pastor, verso 3. Aleluia, Jesus. 22, 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12 discípulos. Lendo esse texto, ele é muito impactante para o nosso coração, porque o texto está dizendo, então Satanás entrou em Judas. É a mesma pessoa, pastor? É a mesma pessoa. A mesma pessoa do capítulo 6, a mesma pessoa do capítulo 9, a mesma pessoa que está anunciando, a mesma pessoa que está pregando, a mesma pessoa que foi cheia de autoridade, a mesma pessoa que foi cheia de poder. E eu me faço diversas perguntas dentro desse texto, lendo essa palavra. Como é que Satanás, ele entra em Judas? Como é que Satanás, ele entra no coração de um homem que está sendo usado pela presença de Deus? Por onde? De que maneira? Como é que alguém que é de Deus, está cheio de autoridade, está cheio de poder, Satanás consegue entrar na vida dela? Para você ver que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Que até mesmo os mais fortes também têm as suas fragilidades. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? E eu me fiz, escrevendo essa mensagem, eu me fiz essa pergunta: como Judas, ele se perde depois de viver tudo que ele estava vivendo com Jesus? Como é que Judas, ele se perde dentro da missão e do propósito a qual ele foi chamado? Satanás, ele teve acesso na vida desse homem. E é justamente isso
que nós vamos entender nessa noite, por onde Satanás ele entra na nossa vida. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para o texto, a gente olha para Judas e a gente condena ele. A gente diz como ele consegue trair o mestre. E a gente vai já entender. Diga glória a Deus. O primeiro acesso, Satanás ele teve acesso ao coração de Judas. João capítulo 13, o verso 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, Simão, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. A gente percebe que o texto ele mostra que Satanás ele já tinha o acesso no coração de Judas. Mas como é que Satanás ele teve esse acesso? A Bíblia está dizendo que no momento da ceia, Satanás já estava no coração de Judas tramando trair Jesus. E para a gente entender melhor, a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 4, verso 27. A Bíblia vai dizer assim, Efésios capítulo 4, o verso 27. A Bíblia diz assim no verso 27: nem dei lugar ao diabo. Só para a gente entender melhor. Dar lugar ao diabo, irmão, significa dar espaço, oportunidade, terreno ou posição. Paulo, ele está dizendo na carta de Efésios que não dê lugar, ou seja, não dê uma oportunidade para que o diabo ele consiga agir na sua vida. E quais lugares, pastor, preferido de Satanás ele agir na nossa vida? Vou te dar alguns: ira, a falta de perdão, mentiras, amarguras, inveja, orgulho, imoralidade e desobediência. Esses são lugares preferidos de atuação do inimigo dentro da nossa vida. Ele começa a agir. São esses os lugares que Satanás ele entra na nossa vida. E como Satanás ele precisa de um lugar para que ele possa operar, em Judas já existia esse lugar. No coração de Judas já tinha um lugar, porque Judas ele carregava uma fragilidade no seu coração. Judas ele tinha uma deficiência no seu coração. Judas ele tinha um problema no seu caráter. O livro de João relata isso. João capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz. João capítulo 12, a partir do verso 2, a gente vai entender aonde se encontra a fragilidade de Judas. João capítulo 12, o verso 2, a Bíblia diz assim, verso 2, João capítulo 12, verso 2. Preparando-lhe ali uma ceia, Marta, olha o que a Bíblia diz, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Verso 3, a Bíblia diz assim: prepararam-lhe, então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Verso 4, a Bíblia diz: mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, verso 5, a Bíblia diz: porque este perfume não foi vendido por 300 denários, e o valor não foi dado aos pobres. Verso 6, a Bíblia diz, ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Aqui nós percebemos aonde era a fragilidade de Judas.
Em outras palavras, Judas, ele era alguém que tinha sérios problemas com dinheiro. Ele era alguém que tinha uma fragilidade com o dinheiro. Judas, no texto a qual nós lemos, ele fica indignado. Ele está ali indignado quando Maria quebra o perfume aos pés de Jesus. Mas a indignação de Judas, irmão, não era uma preocupação com os pobres, mas era preocupação em ter mais dinheiro na bolsa. A preocupação de Judas não era ter mais dinheiro para ajudar as pessoas, mas era ter mais dinheiro para que ele pudesse roubar. Como a Bíblia diz, Judas era ladrão. Judas, ele tinha sérios problemas com dinheiro, irmão. E fazia parte da rotina de Judas tirar dinheiro da bolsa das ofertas. Era costume. A Bíblia diz que ele tirava, a Bíblia diz que ele pegava. E eu quero aqui abrir um parêntese para que dentro dessa mensagem o Espírito Santo ele possa nos orientar e até mesmo nos corrigir dentro daquilo que nós temos caminhado. E quantos erros que nós estamos cometendo constantemente, que nós estamos na prática da nossa vida, pecados que são praticados por mim e por você, que estão se tornando na nossa vida algo normal. Normal, a gente lê esse texto, nós julgamos Judas, nossa, traidor, ladrão. Mas talvez o meu problema e o seu problema não é com o dinheiro. Eu acredito que estou aqui diante de pessoas que são honestas, que têm caráter. Diga glória a Deus, amém, aleluia. Então talvez o seu problema não seja essa prática de roubar aquilo que não é seu, mas você tem outros problemas que também dão acesso a Satanás da sua vida, que também dão acesso ao diabo, para que ele domine a sua vida. Talvez você tenha problema com vício. Talvez você tenha problema com jogos, né? Está em alta aí o jogo do tigrinho que tem viciado e prendido as pessoas. Irmãos, o tigrinho tem acabado até com casamento. Tem falido pessoas. Pessoas que se encontram viciadas nessa prática, que estão também nesse caminho de destruição. Talvez você tenha problema com álcool, com droga, com fumo, com cigarro, ou até mesmo com dinheiro. Problemas de caráter que dão completamente acesso ao diabo na nossa vida. E com esse acesso, me escute, ouça isso daqui. E com esse acesso, o diabo, ele começa a dominar a nossa vida. Mas pastor, como é possível nós estarmos servindo a Deus, mas ainda assim sendo dominado por Satanás? Infelizmente, é possível. O livro de Mateus capítulo 7, coloque aqui, pastor. Mateus capítulo 7, o verso 21. Mateus capítulo 7, o verso 21. A Bíblia diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entenda isso. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. 22, a Bíblia diz: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Verso 23, a Bíblia diz assim: então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso aqui é uma palavra, irmão, não é para quem está no mundo, não é para quem está desviado, não é para quem está longe da igreja, é para quem está dentro da igreja. É para quem está servindo a Deus, está expulsando o demônio, está pregando a palavra, está chamando de Senhor, está adorando a Deus, mas ainda assim sendo dominado por Satanás.
ainda assim na prática do pecado constante, como Judas. Ele pregava, ele expulsava os demônios, ele tinha autoridade, ele tinha poder, mas o coração dele completamente corrompido. Quem está me entendendo até aqui, diga glória a Deus. E por conta de estarmos presos a tantos sentimentos ruins, é que gera em nós certos comportamentos. Nós não lutamos mais, nós nos damos por vencidos, chegamos até a falar e a pensar: eu já lutei tanto contra esse sentimento na minha vida, eu já lutei tanto contra esse vício, eu já lutei tanto contra esse meu temperamento, eu já lutei tanto contra essa minha língua, eu já lutei tanto contra esses meus olhos, eu já lutei tanto contra sentimentos do meu coração, já lutei, não adianta não, isso aí. E a gente se dá por vencido, não luta mais, não tem mais a firmeza de buscar ser alguém melhor. Aceita, como diz aquela canção: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Aí você coloca o seu nome, Danilo. Gênesis capítulo 4, verso 7. Me recordo dessa história. A Bíblia vai dizer assim: Deus diz para Caim. Verso 4, Gênesis 4, 7, a Bíblia diz: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Aí olha o que o texto diz, irmão: o desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Aplauda Jesus. O próprio Deus está dizendo, antes de Caim matar o seu irmão, Ele está dizendo: Caim, domina esse sentimento que está dentro do teu coração. Caim, domina esse sentimento, esse plano maligno que está sendo criado dentro de você. Aqui retrata o primeiro assassinado dentro da Bíblia, irmão. O irmão que matou o outro. Por quê? Porque ele deu acesso para o diabo. Ele ficou com inveja do irmão, ele começou a tramar, ele começou a ter ressentimento. Satanás pegou o coração de Caim, e ele ali tomado por aquele sentimento, igual eu e você, irmão. Você não tem assim, hora ou outra, assim, vontade de passar com um carro por cima de alguém? Sim ou não? Sim, irmão, sim, é verdade. Você está ali na tua moto, tu vê aquela pessoa ali, vou passar por cima dela. Você vê aquela pessoa ali, tal, você deseja tudo de ruim para ela. Isso são sentimentos, irmão, que vai crescendo. Por que você não faz? Porque você domina. Mas tem pessoas, irmão, que não matam. Tem pessoas que não assassinam, que é o caso de Caim. Ele não dominou, ele não controlou, ele deu vazão para o sentimento da alma dele: eu vou matar esse desgraçado, eu vou matar ele, eu vou matar. Ele começou a planejar, igual eu e você planejamos tantas coisas. Eu vou dar aquela resposta. Agora chegou o momento de eu colocar tudo para fora que estava guardado dentro de mim. Esse desgraçado, essa desgraçada vai me pagar agora. Pessoas que não dominam os sentimentos da sua alma, e com isso elas vão entrando numa trajetória de destruição. Caim acabou com a vida dele, irmão, porque ele foi alguém que não dominou aquilo que estava no coração dele. Diga graças a Deus. Quem dará o vencedor dentro de você não é Deus, irmão. Porque se fosse Deus, você acha que era da vontade de Deus Caim e matar o irmão dele? Sim ou não? Não. Deus disse para ele: cara, te cuida, preste atenção na besteira que tu vai fazer. Em outras palavras, estou trazendo para a tradução dos dias de hoje: não faz isso, esfria a tua cabeça, Caim. É melhor não, deixa, ele vai ter o que ele merece. Calma, não fica assim não, cara. Vai melhorar para você, isso aí vai passar na tua vida.
Deixa que Deus vai dar a colheita para essa pessoa que te prejudicou, fez mal. Deus falando, mas ele não acatou aquilo que Deus falou para ele. Ele alimentou, e até que ele executou aquilo que estava dentro dele. Feche todos os acessos do seu coração que Satanás quer destruir eu e você. Diga amém. Aplauda Jesus bem forte. Segundo, Satanás ele teve acesso na identidade de Judas, depois que ele entrou no coração, porque é assim, irmão, o diabo ele vai entrando e ele vai te levando por caminhos, ele vai trilhando um caminho, você vai trilhando um caminho com ele, ele toma o teu coração, e agora ele começa a entrar na identidade de Judas. Lucas, capítulo 23, verso 3. Lucas, capítulo 22, verso 3. A Bíblia diz assim, a parte final: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era, olha o que a Bíblia diz, que era um dos 12. Quando o texto diz que era, o texto, a Bíblia, está se referindo à identidade que Judas carregava. A Bíblia diz, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era. A Bíblia está enfatizando quem ele era. Estava dizendo Judas, a identidade que ele tinha era uma identidade de apóstolo. Ele era alguém próximo a Jesus. Antes de Satanás entrar no coração de Judas, ele tinha uma identidade de apóstolo. Judas era escolhido. Você vai concordar com isso, porque no capítulo 6, ele foi escolhido por Jesus. Judas, ele tinha uma missão. Judas, ele carregava um propósito. Judas, por estar com seu coração dominado por Satanás, ele foi perdendo a sua identidade. Sabe por quê? Porque Satanás sempre vai trabalhar para fazer você esquecer quem você é. Ele começou a atrapalhar dentro de Judas. Judas esqueceu do propósito, Judas esqueceu da missão. Judas ele foi perdendo a identidade de um discípulo escolhido e assumindo uma identidade de traidor. Foi perdendo, foi caminhando, foi fazendo a obra, foi expulsando os demônios e a sua identidade sendo perdida. Ele envolvido na obra, ele envolvido na missão, mas a identidade deturpada, sendo deturpada, o coração completamente contaminado. Isso me faz lembrar de uma igreja, no livro de Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 3, a Bíblia diz assim: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Olha o que o verso 4 diz: tenho porém, a Bíblia diz, tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Verso 5, olha o que a Bíblia diz: lembre-se, pois de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Ou seja, Jesus bate, mas ele mostra o caminho, a saída do problema. Ele diz, você era ativo, você era alguém que tinha uma perseverança. Ou seja, a igreja de Éfeso não era uma igreja perdida, irmão. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que suportou prova. Era uma igreja que era perseverante. Mas era uma igreja que estava com o coração completamente distante de um relacionamento com Jesus. E ele diz assim: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Era uma igreja ativa, era uma igreja que suportou muitas coisas, mas ao mesmo tempo que suportou, se perdeu. E é assim na nossa vida, irmão. Se nós não prestarmos atenção na nossa caminhada com Jesus, nós vamos facilmente se perder dele. Nós vamos estar que nem uma marionete, entra no culto, sai do culto, mas nada acontece.
com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, com o mesmo coração, com as mesmas respostas, tudo mesmo, nada mudou. E a Bíblia está dizendo: te arrepende, volta, volta. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? A igreja de Éfeso, ela perdeu a sua identidade no decorrer da caminhada. É possível você se perder mesmo você caminhando com Jesus. Terceiro acesso, Satanás ele teve acesso nas emoções de Judas. Primeiro no coração, segundo na identidade, quem ele era, ele começou a deturpar e agora ele mexeu, bagunçou com as emoções de Judas. Capítulo 22 de Lucas, verso 4. Lucas, capítulo 22, verso 4. A Bíblia diz assim: Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Verso 5, a Bíblia diz: eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Olha o que o verso 6 diz: Judas concordou, coração cheio de Satanás, identidade deturpada, o seu caráter já tinha sido deturpado, esqueceu tudo o que ele estava vivendo. A Bíblia diz: Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Satanás teve acesso ao coração, Satanás ele teve acesso à identidade. Agora Satanás ele começa a mexer com as emoções de Judas. Você percebe que na descrição do texto, Judas começa a procurar uma oportunidade. Ele começa a procurar uma oportunidade. Como eu vou entregar Jesus? Que hora vai dar certo? Que dia vai ser? Por quê? Porque as emoções dele já estavam mexidas. E uma pessoa, querido, quando ela está emocionalmente abalada, mexida, confusa, primeiro, ela fica vulneravelmente a tentações. Ela se torna alguém que é vulnerável a diversas tentações, porque ela está mexida, ela está confusa, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela pensa. Segundo, ela fica facilmente, ela começa a ter um comportamento destrutivo, que foi o caso de Judas. Ele começou a trilhar um caminho de destruição. Foi o caso de Judas. Judas entrou no caminho aonde ele seria destruído. Ele entrou em um caminho de morte. Por quê, pastor? Porque prometeram para Judas o que ele mais amava: dinheiro. Ele ficou mexido, com as emoções afloradas, tinha esquecido tudo, ele não tinha nada para perder, e ainda prometeram para ele aquilo que ele mais queria: dinheiro. Quanto mais dinheiro para ele seria melhor. Mal ele sabia que aquela oportunidade seria a maior derrota da vida dele. Cuidado com certas oportunidades na sua vida, que elas podem ser a desgraça da nossa vida. Judas, completamente mexido nas suas emoções, ele aceita a proposta. O diabo, ele trabalha pesado nas nossas emoções. Quantos comportamentos ruins estão sendo gerados dentro de nós, porque nós estamos com as nossas emoções completamente mexidas e abaladas. E eu quero identificar para você, deixar entendido nessa noite, que emoções não são pecados. O próprio Jesus, ele demonstrou diversas emoções no decorrer da sua caminhada. Jesus, ele chorou com a morte de Lázaro. Jesus, ele compadeceu-se das multidões. Jesus, ele ficou triste. Jesus também ficou profundamente angustiado. Jesus, ele se irou diante da profanação do templo. Então ele teve diversas emoções. O problema não é você sentir as suas emoções, mas é você permitir que elas governem a sua vida.
Ah, estou triste. Não tem problema, a sua emoção é de tristeza. Normal, você fica triste, você fica angustiado, você fica abatido. Mas o problema é quando as nossas emoções, elas passam a nos governar. As nossas emoções, elas começam a tomar as nossas decisões. Você sabia que tem pessoas que não são doentes? Você sabia que tem pessoas que não estão doentes emocionalmente? Elas estão simplesmente sendo governadas por um sentimento. Elas se sentem tristes e aquela tristeza se torna o troféu da vida delas. Elas estão amarguradas e aquela amargura se torna o troféu, a coroa da vida dela. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção de pessoas para ela. Quem está me entendendo, diga amém. As emoções, elas podem informar os nossos sentimentos, mas somente a palavra de Deus, ela pode nos guiar. Somente a verdade de Deus, ela pode guiar a nossa vida. Não caia nessa de ser guiado pelo seu coração. Estou sentindo no meu coração, pastor. Estou sentindo dentro. Não sinta. Se a palavra não confirma aquilo que você está sentindo, não faça. Ah, o meu coração está pedindo. Irmão, se eu fosse fazer tudo o que o meu coração pede, irmão, nem bem pregar eu estava pregando aqui. Pessoas que são guiadas por sentimentos do seu coração. E deixa eu dizer algo para mim e para você, porque enquanto eu prego, a palavra também me corrige, a palavra também é para mim. O diabo, ele sabe como mexer com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela com muito amor. Diga para ela assim: o diabo, ele sabe como mexer com você. Judas, antes de trair, ele foi mexido por dentro e ele começou a abrir espaço para certos sentimentos destrutíveis na sua vida. Começou a abrir espaço. Judas permitiu que as emoções que ele estava sentindo começassem a influenciar nas decisões. Ou seja, prometeram dinheiro para ele. Ele começou a ser influenciado por esse sentimento da ganância. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. E nisso ele foi entrando por um caminho de destruição. Tanto é, Mateus capítulo 27, para a gente encerrar. Mateus capítulo 27, verso 3, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 27, verso 3. Olha o que a Bíblia diz. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, verso 4, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é com você. Verso 5, a Bíblia diz, então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Aqui termina a história de um escolhido de Deus que não soube dominar as emoções do seu coração. Aqui termina a história de um grande homem de Deus escolhido debaixo de oração, um homem que pregava, um homem que curava, um homem que tinha autoridade, os demônios obedeciam, mas um homem também que não soube lidar com as emoções do seu coração. Quanto mais longe de Jesus, mais vontade da carne nós teremos. Quanto mais perto de Jesus, mais perto da sua presença, mais paz no nosso coração, mais transformação na nossa vida. E eu quero encerrar essa mensagem com um texto de Provérbios capítulo 4, verso 23. A Bíblia nos aconselhando, irmão. A Bíblia diz assim, 4, 23. Um texto conhecido. A Bíblia diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
E eu quero encerrar essa palavra dizendo para mim e para você: proteja o seu coração de todo sentimento que quer destruir você. Judas perdeu, não foi para o outro. Judas perdeu para ele mesmo. Ele foi da vida para a morte, da abundância para a escassez. E isso pode acontecer com qualquer um de nós.